O título da palestra de hoje é do sobrevivente ao estrategista. Eu acredito que alguma das minhas falas aqui vão fazer vocês identificarem o negócio de vocês no dia a dia, tá? Então a gente vai começar passando sobre isso, né? Aspectos de uma boa gestão. Muitos empresários eles trabalham no modo de sobrevivência. Chega de manhã, ele já tá, meu Deus do céu, eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, tem 1000 coisas para fazer no dia e sempre tá naquela dificuldade. Mas como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Como que eu faço aquilo outro? Então a gente tem muita coisa. Mas aí a gente começa a ter que ter clareza na nossa visão sobre a gestão do nosso negócio. Por quê? Às vezes você vende muito mesmo, trabalha 24/7, todo dia você está trabalhando, você vende bastante, mas você sempre fica com aquela sensação, cadê o meu dinheiro? Eu estou trabalhando, mas cadê o dinheiro? E isso é muito natural, muito comum, e como a Ana citou, é um fator crucial, porque a gente começa com aquele gás. Qual que é a jornada de empreender? Eu sei fazer algo muito bem e eu quero ganhar dinheiro com isso. Então, às vezes você faz um serviço muito bem, às vezes você faz um produto muito bom, mas só isso não é o suficiente para você manter. Por quê? Nos primeiros meses você vai tendo dinheiro, aí depois começa a complicar as coisas, depois você vai tendo dificuldades e aí você precisa da gestão. A gestão é que faz as empresas sobreviverem mais do que 2 anos, que hoje é uma realidade que 2 anos e meio é a média de sobrevivência de uma pequena empresa, né? Para ela ir crescendo e tudo mais. Então a gente tem que ver, porque o faturamento, você fala assim, fechei o mês, ganhei 20 mil. Esse não é o seu lucro, esse é o seu faturamento. Vamos colocar nesse valor. Então, fechei o mês, vendi 100 mil de produto esse mês. Faturamento, não é lucro. Porque às vezes você tem de lucro, uma empresa saudável hoje está rodando por... Uma saudável num bom nicho, num bom ramo, tá aí por volta dos seus 30-35%. Então, se você faturou 100 mil, você provavelmente está ganhando ali, tendo de lucro 30-35 mil reais. Nem tudo que você ganha é lucro. Isso se você tiver muito bem, que é a realidade mesmo. Precisa do microfone? Deixa eu... Acho que... Então tá bom. Então a realidade mesmo tem sido entre 5% a 15% de lucro. Para você que ganha 100 mil, então, se você não ganha 100 mil, então você faz as contas para quanto que pode estar chegando. Aí a pergunta é, eu sei quanto que é o meu lucro? A dificuldade às vezes é justamente essa, quanto que é meu lucro? Quanto que é o meu faturamento? Se eu perguntar para você hoje sobre o seu negócio, você sabe me responder? Sim ou não? Quanto que é o seu lucro? Quanto que é o seu faturamento? Você sabe de ponta de língua responder? Isso é muito bom. Saber dar uma tranquilidade na sua operação, né? Então, a gente vai vendo algumas coisas. Por quê? Às vezes o problema não está na venda. Às vezes você vende muito bem. Às vezes você está muito tranquilo. Então, aqui a gente tem alguns pilares de onde que o lucro se perde. Primeiro deles, a gestão financeira. Às vezes não tem gestão financeira, ou seja, não tem um controle de fluxo de caixa, não sabe o que tem que pagar, o que tem para receber, não sabe quanto que tem de inadimplência. Isso são situações que podem tirar o lucro da sua visão de lucro do que está acontecendo. Ou demais você também perde dinheiro que você às vezes nem sabe. Não tem uma conta PJ separada da conta pessoa física. A conta PJ é para empresa. Aí você tem lá, entra 100 reais na caixa da sua empresa, você pega esses 100 reais para ir no mercado fazer compra para casa. Não vai funcionar. Sua empresa às vezes vai parecer que não dá lucro, mas é porque você está tirando dinheiro da onde que não era para tirar o dinheiro naquele aspecto. Então,
Pontos que fazem com que as empresas se percam com muita facilidade é justamente isso, conta PJ junto com a conta pessoa física. Ou às vezes até tem uma conta PJ e uma conta pessoa física, mas todo o dinheiro que entra na PJ está usando para pagar escola de menino, está usando para pagar a parcela do carro de uso pessoal, que não é a parcela do carro da empresa. Várias dessas situações vão minando o caixa, vão minando a gestão financeira, e aí no final das contas você não tem condições de entender aquilo. Outra situação também é não ter um sistema de controle, seja planilha, seja um ERP, um controle. Por quê? Porque você precisa ter uma DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Por quê? Isso faz você ter visão do que está acontecendo. Se você não tem essa DRE ou você não tem uma demonstração de fluxo de caixa, você não sabe o que está acontecendo na sua empresa. Você não sabe quanto que entrou, você não sabe quanto que saiu, você não sabe ter as condições disso tudo. Outra situação é a precificação. Às vezes a precificação, talvez eu vou falar uma situação que possa ser uma realidade para você. Às vezes você que trabalha com produto, revenda, às vezes você compra um produto por, vamos supor, R$50. Aí você ouviu em algum lugar por aí que você tem que multiplicar por 2, que você tem 100% de lucro. Que você compra por 50, vende por 100, então você tem 100% de lucro porque você lucrou R$50. Só que aí entra o pulo do gato, aí entra uma pegadinha que muita gente cai nela. Por quê? Não tem 100% de lucro. O lucro não é 100%, não chega. Porque você tem que, dessa venda desse produto, você tem que juntar o dinheiro para você pagar a sua conta de luz no final do mês, para você pagar o aluguel da sua loja, para você comprar matéria-prima novamente, para você fazer todo o processo para girar a sua empresa. Então, se você tem R$50, você tem que tirar um pouquinho desses R$50, além do valor da sua matéria-prima, para poder pagar todas essas situações. Então como que eu faço? Aí é onde que também falha a gestão, muitas das vezes. O que eu faço? Eu faço da seguinte forma: eu preciso saber quanto que custa operar a minha empresa. Você sabe quanto que custa para operar a sua empresa hoje? Sim? Não? Talvez? Quanto que custa para operar a sua empresa? Porque aí a gente tem dois tipos de custos: o custo fixo. O que é o custo fixo? É aquilo que está lá independente de você vender nada. Então, normalmente o custo fixo é conta de luz, internet, telefone, são coisas que a gente precisa ter. Aluguel, né? Tem o aluguel é fixo. Se você vendeu R$0, se você vendeu R$100.000, está lá, é aquilo ali mesmo. E tem os custos variáveis. O que o custo variável é? Custo variável é a taxa de maquininha de cartão de crédito, custo variável é a quantidade de matéria-prima, mão de obra. Essas são coisas que são custos variáveis. Aí você tem que sentar e fazer se for no caderno ou na planilha do Excel, tem que colocar custo fixo. Isso daqui acontece mesmo sem eu vender nada. Isso daqui acontece, aumenta ou diminui se eu vender mais ou menos. Então a gente tem essas situações, né, que aqui eu falei de precificação em custos, e tem o estoque. Às vezes você tem muito estoque e você não vende aquele estoque. O estoque parado por mais de 30 dias na sua loja, ele já é um estoque perdido. Não caia na ideia de que não vendi esse ano, eu vou deixar para o ano que vem, porque não vai funcionar. Porque no ano que vem, aquele estoque que você comprou por, sei lá, R$1.000, ano que vem ele já não te retorna R$1.000, porque você já perdeu em inflação, você já perdeu em possibilidade de venda, porque dependendo do que for o estoque, se for sazonal, no ano que vem já mudou. Se for, por exemplo, roupa, sapato, no ano que vem a moda já está falando que é outra coisa que tem que ser vendida. Aquilo que você deixou guardado não vai vender mais. Então o estoque tem que girar. Com 30 dias já é um sinal de alerta. Se ele for 60 dias, você já tem que dar um jeito de se livrar daquele estoque, se ele não for um estoque para você produzir algo novo através dele. Se for o estoque para revenda, ele tem que sumir no máximo 45 dias. Não dá para ficar mais tempo com isso no estoque, porque é dinheiro parado dentro da sua loja. E dinheiro desvalorizando, o que é pior. Porque se fosse dinheiro valorizando, tudo bem, mas é dinheiro desvalorizando. Porque o que você comprou hoje,
aí você tem uma Selic a 15%, você tem uma inflação a quase 9%. Então, quando você for ver o que era R$1.000 hoje, ano que vem já não é R$1.000, ele já está valendo 1.100, 1.200, 1.300, e talvez para você conseguir vender esse estoque no ano que vem com um produto que já está defasado pelo que a sociedade espera, você vai ter ali um estoque que você vai vender e vai conseguir R$800, R$900. Você tem uma desvalorização do seu estoque parado na sua empresa. E é a tomada de decisão sem dados. Eu preciso comprar tal coisa. Aí você vai lá e compra, mas você não sabe o que aquilo ali vai te dar de resultado, como que aquilo ali vai mudar a estrutura da sua empresa, o que aquilo ali vai de fato fazer na sua empresa. Então isso faz com que a gente tenha algumas dificuldades nesse ponto. Porque às vezes a gente tem a seguinte situação: você vende muito e isso mascara os problemas da sua empresa. Porque se tem muito dinheiro entrando, você consegue pagar suas contas, você consegue fazer tudo direitinho, mas quando você vai ver, se der um milímetro da sua operação, já é. E isso é muito comum de acontecer, porque vende muito, está vendendo, aí você não se preocupa se a margem está boa, se está ruim, você começa a não olhar. Então a venda pode mascarar problemas estruturais, e sem uma boa base não tem casa que fique em pé, certo? Para ter um vento, se uma base fraca vai cair. Então a gente precisa ter uma análise bem clara sobre esses processos. Então a gestão financeira, precificação, o custo correto, o estoque, os processos é importante, porque você pode ter retrabalho se você não tem processos definidos. Você pode ter retrabalho, o que gera mais custos. Então, não tem um processo, vamos supor, para imprimir tal coisa. Se eu tenho um processo, imprimiu errado, vai ter que reimprimir mais um custo de papel. Isso aqui bem no básico. Ou então você tem um processo errado, o estoque está uma bagunça, o estoque físico está uma bagunça, chegou o seu cliente lá para comprar uma coisa. Você tem no seu estoque? Vou dar uma olhada. O vendedor some lá para dentro, cadê o cidadão? Aí às vezes o seu cliente está com pressa, ele queria resolver a situação rápida, seu processo de estoque está ruim, está tudo bagunçado, o seu cliente pega e vai embora. Você perdeu uma venda, você perdeu dinheiro. Então processos também levam a gente a fazer ter várias situações onde que também faz a gente perder dinheiro com o processo mal feito, né? Então a gestão às vezes fica no improviso. Eu olho quanto que tem no banco. Se tem dinheiro no banco, meu negócio está funcionando. Isso é uma gestão de improviso. Por quê? Às vezes tem dinheiro no banco porque você pegou empréstimo. Às vezes tem dinheiro no banco porque você pegou dinheiro da sua conta física. Ou vou dar um exemplo mais claro, que às vezes você pegou dinheiro da sua lavoura e jogou dentro do negócio porque não estava com dinheiro na conta, mas aí você pagou na sua conta da empresa e está pagando os negócios. Mas às vezes tem dinheiros que não são dinheiros que foram gerados pela empresa, às vezes tem várias situações. Então você tem um caixa apertado. Então, por exemplo, se você não tem um fluxo de caixa, você não sabe quanto, você não se programa para daqui a 15 dias. Então, vamos supor, durante esses próximos 15 dias eu tenho R$1.000 de contas para pagar, mas nos próximos 15 dias eu não tenho R$1.000 para receber. Então, como que eu vou fazer essa situação? Como que eu vou analisar essa situação? Eu estou dando o prazo correto para os meus clientes? Porque às vezes você compra com o seu fornecedor que ele te dá 30, 60 e 90 dias para você pagar, mas aí você está vendendo para o seu cliente com 45 dias de prazo para ele pagar você. Então o que você comprou, se você não tiver fluxo de caixa, ou se você não tiver capital de giro, você vai ter problemas para poder pagar. Aí é onde que vem essa situação, dívidas mal planejadas. Eu vou começar a pincelar um pouco sobre o acesso ao crédito. Você vai pegar um empréstimo para poder pagar o seu fornecedor, mas às vezes é só uma correção que você precisa fazer para poder você ter crédito, dinheiro nos momentos certos de pagar suas contas, né?
Então, o custo, se você não tiver claro quanto que custa, você pode ter custo fora de controle. Então, vamos supor, você tem uma loja e ela te custa R$ 1.500 de aluguel. Às vezes você poderia ter uma loja, sua operação comporta que você tem uma loja um pouco menor, pagando R$ 1.000, ou você consegue renegociar o seu aluguel e tudo mais para você diminuir o custo. Ou então, às vezes você compra com um fornecedor. Fornecedor X te vende a X reais, o fornecedor Y te vende um pouquinho abaixo a X menos 1, né? Então você vai ter ali, você tem que buscar novos fornecedores. Ou então às vezes você faz a compra do seu estoque da seguinte forma: eu vou comprar 5 peças aqui e vou vender essas 5 peças, quando ela acabar eu compro de novo o estoque. Mas se eu compro mais 5 peças e vendo. Mas e se você comprar essas 10 peças de uma vez? Você conseguiria negociar lucro e prazo com o seu fornecedor, e isso já aliviaria o seu fluxo de caixa, o seu fluxo o seu capital ali para você colocar na conta toda. E aí entra a precificação. Se você não sabe quanto que custa a sua operação, quanto que custa para produzir o seu produto, ou quanto que custa o seu serviço, você não sabe precificar, você não consegue precificar de modo que vai cobrir todos os seus custos e te dar o lucro que você espera. Vamos supor, eu quero um exemplo de alguma empresa. Você, por favor. Jéssica, qual que é a sua empresa? De qual ramo? Da beleza, estética. Ok. Jéssica, quanto que custa para você fazer um peeling, vamos supor? É isso que você faz? Limpeza de pele. Então, quanto que custa para você fazer uma limpeza de pele? 150. Para eu chegar lá e pagar você é R$ 150. Mas quanto que custa para você fazer essa limpeza de pele? Eu vou fazer essa limpeza de pele. Isso. Porque você me deu o preço, qual que é o seu preço? Mas quanto que custa para você? Será que R$ 150 está cobrindo todos os custos da sua empresa? Sozinho ela não vai cobrir, uma limpeza de pele não vai cobrir todos os custos, mas no volume, essas R$ 150 está dando a margem de lucro que você quer? Mas eu quero ver melhorar isso, por causa não do custo em si dos produtos, né? Porque tem bastante, mas pelo tempo. Pelo tempo. Exatamente. Então, talvez R$ 150 esteja caro, talvez esteja barato para você, no sentido de que não esteja te dando o lucro que você quer. Você está vendo dinheiro entrar, mas talvez não esteja te dando lucro, porque tem coisas que pode estar alguns custos mascarados ali. Em conquistar mais clientes, aumentar. Você começa a alavancar. Devido eu levar assim 2 horas em cada pele, isso limita o meu atendimento diário, 5, no máximo 6 vezes por dia. Então, meu custo ele é no tempo. Sim, entendi. Então, são situações. Deixa eu ver. O senhor aí atrás, de vermelho, isso. Você trabalha em que ramo? Eletricista. Quanto que é para você colocar uma tomada na casa de alguém, vamos supor? A distância da casa da pessoa. Entendi. Aí você calcula, você vai de carro ou de moto? De carro. Aí você calcula o custo do seu carro para você ir até lá. Entendi. E aí quanto que você tem de lucro nessa operação? 50%? Entendi. Então, são situações. Quem que trabalha com revenda, produto? Alguém trabalha com produto para revenda? Eu revendo também. Revende também. Você que diz que trabalha com produto, quanto que custa o seu principal item de venda? Quanto que custa para você? Para você comprar para sua loja? Não, mas tudo bem. Aí depende do produto. Seu principal? Tem uma variedade de produtos que não sei. Tem vários preços. Aham. Tem uns principais que saem, por exemplo, eles viram em torno de 60 e
para você comprar. E você vende por quanto? Aí depende porque tem a nova variação que eu fiz de promoção, né? Ah. Eu fico vendendo a 90, 95. 90, 95. Quando você está na promoção, ele cai para 70. Por que você sabe que ele pode cair para 70 reais se ele custa para você 60 reais para comprar? Aí tem que esperar ver a promoção, né? A promoção na compra. Isso. Entendi. Mas aí quando você coloca 70 reais, quando você compra na promoção, você compra 50, 40 reais, certo? Isso. Aí você vende por 70. Isso. Quem te garante que essa movimentação está te dando lucro, está cobrindo seus custos? Entende quanto que precisa da gestão de saber situação? Exemplos básicos, não estou dizendo que está tudo errado, mas são coisas que precisam melhorar. Por quê? Porque às vezes mesmo que você adquira esse produto mais barato, não vai cobrir os seus custos fixos. Às vezes seu custo fixo está inflado de uma forma que você não tem, você tem dificuldade. Por exemplo, você não tem uma loja física, então eu creio que você venda pela internet. Se você vende pela internet, a taxa da loja está te comendo já uma porcentagem. A taxa aí às vezes se tem a máquina de cartão, está te comendo outra porcentagem. Se você vende no WhatsApp, você vai ter alguns custos envolvidos nessa operação. Então talvez a quantidade de desconto que você está dando está comendo toda a sua margem de lucro e mal está pagando o custo da operação. Então tem que analisar, tem que ser feito dessa forma para poder ver se está tudo funcionando da maneira correta, né? Então isso pode causar a longo prazo uma dificuldade de você manter sua empresa rodando, porque às vezes, ou qualquer outra situação, porque às vezes você está pensando que está tendo lucro, mas às vezes seu custo está embutido ali de uma forma que você não está vendo, aí o dinheiro entra. É uma realidade, o dinheiro entra. Mas no final das contas, talvez você está pagando para trabalhar em vez de estar ganhando por trabalhar. Então tem que se analisar, tem que sentar para ver essa situação. O lucro, como que a gente transforma em isso, torna-se palpável a situação, né? Então a gente vai ter as seguintes perguntas que eu preciso responder. Sua gestão precisa responder essas perguntas facilmente, sem você parar para pensar. Quanto entrou? Quanto que entrou nesse mês? Quanto que entrou nessa semana? Quanto que entrou de dinheiro na minha empresa nesse período que eu estou analisando? Você precisa saber exatamente quanto que saiu da sua empresa no período que você está analisando. Outra pergunta que tem que saber: quanto que sobrou? Quanto que a gente tem de sobra nesse processo, né? E aonde que o dinheiro está saindo? Para onde que o dinheiro está saindo? É para fornecedor? É para compra de mão de obra? É para mão de obra? É para matéria-prima? É para pagamento de juros de empréstimo? É para pagar empréstimo? Para onde que o meu dinheiro está indo, né? E o que realmente dá lucro? Porque, como a amiga disse, ela trabalha com revenda. Vamos supor... É roupa? Não, Cosmético. Então vamos supor que ela vende uma base. Ela ama vender aquela base, mas aí a base dá uma margem de lucro disso aqui. Mas aí tem lá um rímel que ela nem dá muita bola para aquele rímel ali, mas a margem dele é desse tamanho. Aí ela faz todo o esforço do mundo para vender a base, que dá isso de margem. E o rímel tá lá, largado as traças, mas aí o rímel dá essa margem. Mas aí é tudo uma estratégia de precificação. Por quê? Às vezes ela precisa vender a base para a pessoa querer comprar o rímel. Então tem que ver qual que dá mais margem, qual que dá menos margem. Tem que analisar para poder ver qual que realmente vale a pena investir tempo e esforço para vender. Porque tem produtos que não fluem, mas tem produtos que fluem melhor. Tem margens do lucro melhor. Por exemplo, eu tenho uma padaria. O que dá lucro na padaria? Café e pão. Hã? Café e pão. Café e pão? O pão atrai peixe. O pão não dá lucro. Atrai peixe. eu compro manteiga, né? O pão em si não dá lucro. O pão é um chamariz. É um chamariz o pão para padaria. Padaria, se fosse vender só pão, fechava em 2 meses.
eu acho que é salgado, lanche, essas coisas. Exatamente. Tudo que é agregado na padaria é o que dá lucro. É o leite, é o açúcar, é o café, tudo isso. Pão não dá lucro na padaria. É, exatamente. Pode ver que a maioria das padarias, menor que seja, ela sempre tem coisas agregadas, porque pão não dá lucro. Então, mas por que tem o pão? Porque senão ninguém vai lá, vai no mercado que já sabe que tem um preço melhor, vamos supor. Então o pão tá ali para trazer o cliente aí, a comodidade de você já fazer tudo no mesmo lugar, você já compra ali. Mas o que dá lucro para a padaria não é o pão, por incrível que pareça, né? Então a gente precisa ter o lucro, ele precisa ser visível para a gente. Eu preciso saber, essa peça aqui que eu estou vendendo, ela me dá quanto de lucro? Quanto que eu estou ganhando com isso daqui? Vale a pena eu continuar? Vale a pena me esforçar para outro produto, outro serviço? Né? Então a gente tem esse aspecto. Né? E os pilares da gestão, né, financeira, para gestão saudável, é justamente isso. Aquilo que a gente viu no início é o que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Controle financeiro. Então a gente precisa ter uma demonstração do resultado do exercício, a gente precisa ter um controle de fluxo de caixa, a gente precisa ter uma gestão de custo, a gente precisa ter saber calcular a nossa hora de trabalho, essas coisas precisam ser claras para a gente. A precificação precisa ser correta, porque aqui eu vejo, aqui tem uma situação muito, não aqui em Lajinha, mas nesse tópico, tem uma situação muito importante. A Ana comentou sobre ter regras, ter situações que você precisa cuidar e tudo mais, estar justificado, estar certinho, estar regularizado. Por quê? A precificação é muito importante, por quê? Porque ela faz com que você não caia na sonegação fiscal. Porque tem muita gente, muito empresário que pensa assim, eu não emito nota porque eu vou pagar muito imposto, mas eu vou contar um segredo para vocês. Quem paga o imposto é o seu cliente, não é você. Se você está precificando certo, quem paga o imposto é o seu cliente, não é você. Então, não tirar nota é um problema, porque quem paga o imposto é o seu cliente, mas quem paga a multa é você. Eu falei com meu esposo, ele passou bem mesmo. Aí o corte de cabelo ele tava R$35. Eu falei pra ele, meu velho, enfim, agora é 35 mil e 40 por cada. Exatamente. Quem? Aí ele foi que ele tava quase cabelando, ele exato. quando ele subiu 35 e perdeu o cliente, não, subiu de 35 para 45, ele subiu de 30, ele foi subindo de 5%, né? Entendeu? Às vezes eu não chamei de muda o preço de cliente da gente. Depois de vez tem que ver qual o público de clientes que quer trabalhar. Talvez eu seja até cliente do seu esposo, que eu fui cortar o cabelo é alguém que me cobrou R$40 no crédito ontem, então talvez. Então. Então eu sou cliente do seu esposo mesmo. Eu já fui cortar o cabelo lá. Então aí. Então assim, e aí tem que ter essa noção, porque tem taxa de maquininha, tem imposto que você paga, a precificação tem que cobrir tudo isso, gente. Se aí eu falo assim, eu comprei por 50, eu tô vendendo por 100, eu tô lucrando R$50. Não tá, porque você tá com a taxa de cartão, você tem o imposto para pagar, e é muito importante isso. Se você não lembrar de nada do que eu falei, lembra disso. Quem paga o imposto é o seu cliente, quem paga a multa é você. E eu vou contar um segredo. Ninguém está falando sobre isso, mas é bem óbvio. A inteligência artificial vai pegar tudo isso, tá, gente? Porque não tem ninguém lá mais analisando não, tá? O CNPJ está sendo analisado por inteligência artificial. A gente está no meio de uma reforma tributária. Ano que vem, amigo, o tanto de empresa que vai cair em questão de sonegação fiscal não está escrito no gibi. Pode anotar aí no seu caderninho. Ano que vem, muita empresa vai tomar multas astronômicas por conta de sonegação fiscal. Infelizmente, tem um contexto aí que a gente vê que grandes empresas têm sempre um jeito de sair.
pequenas empresas é onde que vai ficar o problema. Então, fique esperto com essa situação. Aí a questão dos processos organizados, vou dizer o porquê. Não vou citar o nome nem o ramo da loja, mas eu fui numa loja para comprar um produto. Aí eu quero tal item. Aí o estoque fica visível ao cliente. O estoque estava uma bagunça. A vendedora, para pegar o produto que eu queria, demorou 15 minutos para poder achar, para poder ela virar para mim e falar assim: não tem. Cara, aí eu falei assim: tá bom. Fui sair e tudo mais. Mas ficou ali. E eu quero voltar dessa loja para poder comprar de novo? Não, porque a minha experiência de compra não foi boa. Mas é porque ela tem pouca concorrente, tem pouca opção aqui, então talvez eu vou ter que voltar lá de novo. Mas são coisas que fazem você perder dinheiro. Você não ter o processo bem organizado para poder você fazer as coisas. E tem indicadores. Quanto que é o meu fluxo de caixa? Quanto que é o meu retorno sobre investimento? Que é o que a gente chama de ROI. Quanto que se eu comprar essa máquina, quanto que vai me dar? Quanto tempo é de payback? Que é o tempo que eu vou demorar para pagar essa máquina com a produção que ela vai aumentar para mim, quanto que vai aumentar o meu volume de venda. São situações que a gente tem que analisar para poder tomar decisões mais acertadas, né? E aí aqui a gente vai vai ver, o caixa é a realidade da sua empresa. Eu tenho lucro, não tenho lucro, tudo mais. O caixa ele vai mostrar para você: eu posso comprar? Posso. Posso contratar alguém para trabalhar comigo? É o caixa que vai dizer se pode ou não. Posso investir? Posso assumir uma nova dívida? Eu estou realmente lucrando? O caixa que vai dizer se você pode tudo isso aí. E aí aqui a gente vai ter o crédito. Ele não deve ser um socorro. Por quê? Acaba sendo, mas ele não deveria. Deveria ser crédito para alavancagem. Porque muitas das vezes a gente tem assim, o crédito ele tá lá, disponível para você fazer o que precisa ser feito. Mas é muito melhor você ter acesso a crédito para alavancar a sua empresa. Vamos supor, você tem uma empresa que você tem ali um fluxo de caixa mensal de 20 mil. Vamos colocar um pouquinho mais dentro da realidade. Fluxo de caixa de 2 mil reais semana. Na semana você tem 2 mil, vamos lá, 8 mil reais de fluxo de caixa. Aí você vai pegar um empréstimo para poder fazer uma grande compra, uma maquinária, alguma coisa, para movimentar a sua empresa. Aí você tem lá 8 mil, o custo de aquisição desse empréstimo você vai pegar emprestado 100 mil reais e você tem que pagar ali por mês 2.500 de parcela por mês. Tá dentro, mas e a margem e tudo? Tem que ser analisado ali para poder ver se está tudo, se vai virar dívida ou não. O acesso ao crédito ele não pode ser desregulado também, né? E aí aqui o que o banco enxerga quando olha a sua empresa? Ele vai pedir alguns documentos. Aí ele vai falar para você assim: qual que é me dá a sua DRE do último ano ou do último período? Aí você pensa assim: mas que negócio é esse DRE? DRE é demonstração de resultado do exercício. Aí ali onde que vai ter dizendo se você dá lucro, se você dá prejuízo, qual que é a sua margem, qual que é a sua vida financeira, tá ali. Me dá uma demonstração do seu fluxo de caixa. Mas eu não tenho. Aí o banco vai olhar para você e falar assim: poxa, você não tem uma DRE, porque tem dois tipos de DRE, a DRE gerencial e a DRE contábil. Normalmente, para acesso a crédito, a DRE gerencial ajuda. A contábil vai estar ali também, mas a DRE gerencial mostra mais. E aí o banco vai olhar para você assim: poxa, não tem uma DRE, não sabe quanto que tem de fluxo de caixa, não sei quanto que essa empresa está lucrando. Fica difícil de eu dar 100 mil reais para ela nessas condições, porque eu não sei. Aí junta todas as movimentações
que a Ana apresentou e pode ser que você tenha um crédito negado. Por quê? Porque a empresa de crédito não quer dar o crédito? Não, é porque você não está apto das formas que são necessárias para adquirir aquele crédito. Então, precisa ter gestão para você ter acesso a créditos melhores. Ou então, talvez ele até te empresta os 100 mil reais, mas com juros Selic cheia, vamos dizer assim, 15%. Se você tivesse controle financeiro, tivesse boas impressões, boa gestão e tudo mais, talvez aquele crédito poderia cair por 8, por 7, por 10 de juros ao ano. Então a gestão financeira também faz com que você tenha acesso ao crédito de forma mais fácil e de forma mais assertiva. Não é para que você não vai pegar crédito nunca mais, é para você ter acesso a crédito de forma assertiva, para esse crédito não ser um problema para a sua empresa, ele ser só uma solução, né? Porque às vezes você sabe que se você comprar aquela máquina, se você comprar tal coisa, se você fizer esse investimento, você vai vender mais. Então tem que estar tudo estruturado para você fazer esse investimento, para você vender mais, e aquela venda a mais já cobrir o que você está adquirindo de crédito. São coisas que a gente precisa, e só uma gestão profissionalizada, uma gestão coerente faz com que a gente tenha essa tranquilidade de fazer isso no nosso dia a dia, né? E qual que é o passo a passo, né? Então, o sobrevivente, ele resolve o problema. Se você está chegando na sua empresa, você está iniciando o seu dia pensando assim, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que resolver aquilo. Ou então você pensa assim, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. No final do dia você não fez nada que você planejou porque apareceu trocentos problemas para você resolver, você está sendo um sobrevivente. A chance de algum momento para frente você quebrar é alta. O gestor, o que ele faz? Ele começa a controlar os números. Ele começa a ter noção de quanto que é a margem de contribuição de cada produto. Ele sabe exatamente quanto que custa para operar aquele negócio. Ele sabe exatamente quanto que custa para poder fabricar ou produzir ou prestar aquele serviço. Então ele começa já a ter números, começa a ter mais noções. E o estrategista, ele passa a usar todos esses números de forma estratégica para ele saber assim, bom, eu preciso vender mais nesse mês porque o mês que vem eu preciso adquirir tal máquina, eu preciso fazer essa promoção aqui nesse mês porque tá chegando a sazonalidade, eu preciso fazer tal coisa aqui. Ele começa a pensar para frente, ele não começa a pensar no que está acontecendo agora, ele começa a pensar na frente. Ele fala, vou colocar esse produto, vou lançar esse produto nessa época porque esse tem um apelo emocional, tem um apelo comercial nesse período. Ele começa a pensar para frente e não fica só apagando incêndio. Aí você tem que ver qual a caminhada que você está fazendo. Se a sua caminhada é todo dia, você acorda já desesperado com o que você vai fazer no dia, ou o boleto que vai vencer naquele tal dia, essas coisas, talvez você precisa parar, dar uma respirada e reajustar a rota, né? Quando você erra um caminho, tá com GPS e erra o caminho, o GPS se tiver com voz, ele faz ali, recalculando a rota, né? Eu encontro um novo caminho e tudo mais. Então tem que pensar esse novo caminho para você ser estrategista, para você pensar à frente do seu negócio. Porque se fica só resolvendo problema, uma hora você pode cansar, uma hora se tiver alguma questão econômica acontecendo, você pode quebrar. Então são coisas que ajudam a você ter a tranquilidade de dizer assim, tá, eu tenho uma empresa e eu posso sair de férias. Se você tem uma empresa e você fala assim, hoje eu não posso sair de férias, talvez tenha alguma coisa errada. É bem provável que tenha alguma coisa errada. Você pode ser assim, poxa, eu tenho que tirar férias, meu Deus. Ou se nem passa esse pensamento na sua cabeça, com certeza tem algo que precisa ser melhorado. Porque são coisas que gestão resolve. A gestão resolve esse tipo de situação, né? Então, o que muda quando você começa a ter gestão mais profissionalizada? O que acontece com a sua empresa? Ela sai de uma gestão de improviso, em que o caixa vive apertado, as decisões são sempre por pressão, porque
porque tem um boleto para pagar, tem alguma coisa está acontecendo que está te pressionando. O crédito só vem como emergência, não é um crédito planejado. Lucro, não está claro quanto você tem de lucro e o crescimento está travado. Você vende, parece que não está, a coisa não engrenou ainda. Então, quando você começa a ter uma gestão, começa a ter controle e tudo mais, você tem a clareza sobre o lucro, você sabe exatamente quanto que é a margem de lucro que você tem decisões com dados. Então você fala assim, poxa, eu estou precisando comprar aquela máquina, eu vou lá na Sicoob e eu vou pedir um crédito para poder comprar essa máquina, porque essa máquina vai me fazer vender, vai me fazer produzir 20% a mais e vai me fazer vender tantos por cento a mais. Então você começa a ter dados para fazer isso, você tem maior previsibilidade. Você vai falar assim, daqui a 3 meses eu vou ter um caixa tranquilo, fixo ali de 10 mil reais todos os meses ali, eu estou tranquilo, eu posso fazer uma promoção aqui, eu posso colocar meus recursos, alocar meus recursos, posso fazer um investimento. São coisas que vão ajudando e você tem crescimento na sua empresa. Quando você começa a ter a gestão, você começa a crescer a sua empresa de modo que ela fica mais com gestão mais clara, né? Então, nem sempre vender mais é a solução. Às vezes você já vende bem, nem sempre vender mais é a solução. Às vezes você precisa ter gestão. Às vezes sua empresa está atravancada, está com problemas porque você não tem gestão. Vende bem, mas sem gestão, às vezes nem sempre vai resolver o problema da sua empresa. Então, para a gente sair justamente dessa situação de sobrevivente para começar a ter estratégia, começar a ter recursos para você tomar decisão, seja uma planilha de Excel, seja um sistema de ERP, que é um sistema de gerenciamento. Depende da operação, o que você tem para fazer, para você levar em consideração os cálculos e tudo mais, né? E se você quiser saber mais, acompanhar mais ou entrar em contato para tirar novas dúvidas, tem as minhas redes sociais. Eu tenho Instagram, um YouTube e um TikTok, que é tudo @Azine Consultoria. Você pode seguir lá, vai ajudar bastante também. E o meu WhatsApp é o 33 999660305 também, que você pode entrar em contato.